Simultaneamente orasse, erguesse a sua voz aí e falasse com o Senhor, pedindo que Ele ministrasse ao nosso coração agora através da sua palavra. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Pai, porque foi para isso que nascemos, Senhor, para te adorar que o Senhor fez a gente, para engrandecer o teu nome, seja através de músicas, seja através de ações, seja através da oração. Foi para isso que o Senhor fez a gente, para engrandecer o teu nome. Assim a gente se sente mais completo, mais vivo. Te agradeço, Deus, porque te louvar é muito bom, Senhor. Amém. Te peço também, Senhor, que o Senhor esteja aqui nesse momento a nos ministrar a palavra através do teu servo Bruno. Que essa palavra possa realmente mudar o interior do nosso coração, dos nossos pensamentos. E não só entrar nesse domingo e sair nesse mesmo domingo, mas que possa permanecer durante toda a semana, durante todos os meses, durante toda a nossa vida, Senhor. Amém. Que a gente possa agir, Senhor, e não só ficar na palavra, não só ficar como ouvinte. Porque é assim que a tua fé é demonstrada, Pai. É não só pelas palavras, mas pelas atitudes. Te agradeço mais uma vez por cada um que veio. Protege aqueles que ainda estão vivos, que não vieram também, Senhor. E faz desse momento único, Senhor, agradável a Ti, para a honra e glória de Teu santo nome somente. Em nome de Jesus, amém. 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 Sem explicar o que eu quero dizer com a pergunta que eu vou fazer, tente me respondê-lo, tá bom? O que afeta você? O que afeta você? O que te vem à mente, ao coração, ao ouvir essa pergunta, esse questionamento, essa indagação? O que afeta você? Você pode responder. Podemos interagir um pouquinho. Falta de comunhão com meu Salvador. O que mais? Incredulidade. Incredulidade. Injustiça. Injustiça. Ingratidão. Ingratidão. Infidelidade. Infidelidade. São de in, né? Com in dá para você lembrar-se de uma porção de coisas. Mentira. Mentira. Violência. Violência. Falsidade. Falsidade. Imaturidade. Imaturidade. Impotência diante de situações que eu não tenho controle. Impotência. Humildade. Isso te afeta? Afeta como afeto. No bom sentido. Eu no sentido de que é algo que me impacta ao ponto Ok. de eu repensar alguma Ok, coisa. uma coisa positiva. Todas elas até agora foram negativas, né? Uma coisa A positiva. psicóloga. Não, aqui eu não. Então, quando eu faço essa pergunta, o que te afeta, é natural até que as nossas respostas tenham a ver com aquilo que de negativo me oprime, me instiga, me atinge, me inquieta, me constrange e assim por diante. Tivemos uma exceção quando a Fabiana trouxe algo positivo no sentido do constrangimento produzido pela humildade de alguém diante dela. Isso mexe com ela, isso toca o seu coração. Deixe-me fazer uma outra pergunta que tem a ver com essa, e que aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Deus afeta você? Deus afeta você? O quanto Deus te afeta?
Em que Deus te afeta? Pare um pouquinho e pense nisso. Deus me afeta? Sou afetado por Deus? Como, quando, onde, em que situações? Em que momento do dia, da noite? Sob que contexto? Depende do meu coração, do meu dia, de como eu acordei, com o pé direito, com o pé esquerdo. Deus está bem, com dinheiro na conta, com saúde, ou está mal, com virose, liso, oprimido, perseguido. Deus afeta você? Como Deus te afeta? Em que sentido Deus afeta? Então é sobre isso que eu queria rapidamente refletir com você. Começando dizendo que Deus afeta tudo. Tudo. Aliás, poderíamos até dizer que um dos atributos de Deus seria essa capacidade de Deus tudo afetar. Nada pode ficar sem ser afetado por Deus. E por uma razão muito simples. Tudo existe a partir de Deus. E por causa de Deus. E para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Isso não é difícil de você perceber. É só fazer o exercício. Antes de tudo havia o quê? Deus. Depois de tudo haverá o quê? Deus de novo. Durante o tudo, o que existe sobre tudo e que faz com que o tudo que existe, exista? Deus é quem mantém todas as coisas existindo e Ele o faz pela palavra do seu poder. Não é assim? Você só existe, né? O tempo só existe, a história só existe, o ar que respiramos, tudo, a energia, os átomos, as moléculas, tudo, a existência das coisas só existe porque Deus está dizendo do seu alto e sublime trono, exista e exista como existe. Não é de uma outra forma. Essa não é uma possibilidade, essa é a coisa como ela tem que ser. Porque se tivesse que ser de um outro jeito, seria. Ou Ele não tem o controle sobre todas as coisas. Ou Ele não é o Deus soberano sobre todas as coisas. Bom, é bem verdade que diante disso há muitas dúvidas, muitas questões, que eu não tenho resposta. E que de repente talvez nunca terei. Mas essa é a verdade irrefutável. Tudo é afetado por Deus porque tudo foi criado por Ele, existe porque Ele assim quer que existam as coisas e tudo terá uma consumação que tem a ver com Ele e com a sua glória. Por isso Deus tudo afeta. Mas eu preciso trazer isso para uma perspectiva assim pessoal, devocional. Porque senão eu fico só na elucubração teológica, né, sistemática, de reconhecer que Deus de fato é o soberano, o Senhor. Amém por isso. Glória a Deus. Mas eu tenho que saber o que está sendo afetado na minha vida pelo fato de Deus ser quem Ele é. Porque detalhe, dentro dessa glória e dessa majestade, dessa supremacia de Deus, há também como um dos atributos de Deus a santidade. O que significa dizer que Deus tudo afeta para que tudo se santifique. Porque se não santificar-se as coisas, elas não servirão para Ele, porque Ele é um Deus santo. Nada que não é santo serve para Deus. Então Deus, Ele está afetando todas as coisas como que, de uma certa forma, eu vou usar aqui uma expressão humana, né, assim, que tem a ver conosco, seres humanos limitados, tentando santificar essas coisas, para que elas
lhe sirvam de algum proveito, porque aquilo que não for santificado por Deus não lhe servirá, não lhe terá proveito. Então Deus é um Deus proativo, em movimento, inquieto, desejoso, cobiçoso pela santidade de toda a sua criação. Esse é o seu propósito maior. Deus, ele está à busca, e aí releve os adjetivos que eu dei, faça, né, as respectivas conexões. Deus é um Deus desejoso de modificar, de transformar, de transtornar tudo que existe, de modo que tudo que existe seja para a sua glória. Qual é o alvo principal desse agir e desse movimentar de Deus? Eu e você. Eu e você somos os alvos principais. Por algumas razões simples também de entender. Primeiro, porque nós somos feitos sua imagem conforme a sua semelhança. Temos um lugar especial no coração de Deus. Deus está comprometido com a sua criação, especificamente o ser humano, eu e você, de um modo singular. Segundo, porque os outros seres viventes, inteligentes, já estão em estado de conformação. Nada mais pode mudar neles. Os anjos não podem cair, nem os demônios se converterem. O que tinha que acontecer com ele já aconteceu. Resta acontecer comigo e com você. Então eu e você somos os alvos principais. Até mesmo porque também em mim e em você há esperança, há possibilidade de que alguma coisa aconteça. Nem todos serão santificados, nem todos serão glorificados, nem todos tornar-se-ão adoradores de Deus, mas alguns sim. E é nessa busca, ou é com essa preocupação, entre aspas, que Deus vive e existe, querendo afetar a mim e a você. Agora, outro detalhe. Deus, ele não é ineficaz ou ineficiente no seu querer e no seu realizar. Ele não lida com alternativas. Eu vou tentar aqui uma alternativa para ver se eu afeto ele. Não deu certo essa alternativa, então eu vou tentar aqui essa outra alternativa. Eu e você fazemos dessas coisas porque nós somos imperfeitos e nós não somos precisos e não podemos garantir resultados e uma série de outras razões que tem a ver com a nossa relatividade, mas Deus não. O que significa dizer que tudo que Deus está fazendo é para e pode nos afetar. E se não nos afeta, é por tão somente devido à dureza do meu e do seu coração. Deus está, portanto, o tempo todo querendo nos afetar. Positivamente, óbvio. Diferentemente da pergunta que eu fiz no início. A resposta a essa intenção de me afetar, de me instigar, de me mudar, de me transformar, de gerar em mim as metamorfoses necessárias ao cumprimento dos propósitos de Deus, é algo que eu preciso discernir e me abrir. Porque senão, só eu perderei com isso. Então eu vou fazer a pergunta de novo, porque talvez agora algumas respostas venham de modo mais claro ao seu coração. Deus afeta você? O quanto Deus tem afetado você? Porque Ele se revelou a você para afetar você, não para apenas gerar cosquinhas na sua alma, não para apenas fazer com que você tenha um pouco mais de conhecimento do que o que você tinha até então sobre o transcendente, não para que coisa nenhuma aconteça com você, ou então aconteça apenas na epiderme da sua alma ou da sua existência, na superficialidade. Não. Deus não está nem um pouco interessado em superficialidades. Não é a praia de Deus. Deus gosta de profundidade. O lance de Deus é intimidade.
Intimidade tem a ver com amor. E amor não é algo pequeno, aparente, exterior. É algo profundo, é algo denso, é algo substancial. É algo que tem a ver com raízes e com essências. Deus está, portanto, diuturnamente, incansavelmente, interminavelmente, querendo afetar a sua vida, a sua história, a sua alma, a sua mente, os seus sonhos e tudo mais. Eu penso que isso tem tudo a ver com aquilo que na linguagem bíblica a gente chama de profecia. Não tem esse lance de profecia na Bíblia, né? Palavra profética. Onde é que está a palavra profética na Bíblia? A primeira palavra profética na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E a última palavra profética da Bíblia está, porque eu não sei quantos versículos tem o último capítulo do livro do Apocalipse, está no versículo 21 do capítulo 22 de Apocalipse. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o que nós temos nas mãos é profecia. É a palavra profética de Deus. O que significa dizer que é uma palavra que é vida e que é verdade, porque é uma palavra emanada, produzida a partir de um Deus que afeta. Deus não revelou-se a si mesmo na sua palavra para não nos afetar. Tudo aqui tem o propósito de nos afetar, nos atingir, nos consertar, nos transformar, nos abençoar, nos redimir. E por isso essa palavra é profética. Portanto, toda palavra profética, ela é vida e verdade, e ela tem o propósito de afetar a mim e afetar você. Além de afetar tudo mais que existe. Mas, sobretudo, a mim e a você. Esse é o espírito da profecia, esse é o espírito do profeta. Nesse sentido, todos nós somos profetas. Porque se somos homens de Deus e mulheres de Deus que carregamos em nós a verdade e a vida, somos como cooperadores dele, chamados a afetarmos o mundo à nossa volta. Por isso Jesus vai dizer que eu e você somos chamados a sermos sal e luz, porque sal afeta, pessoal. Ou não afeta? Põe o seu dedo no sal, leva de volta à boca, afetou. Afetou, mano. Salga. Transforma o sabor. Aguça glândulas salivares. Tempera uma comida. A luz, não diferentemente. A luz ilumina, irrompe as trevas, revela, clareia, evita tropeços, mostra caminhos, anuncia ciladas. Se eu e você somos sal e luz, somos profetas, somos chamados a afetar. Tudo em Deus afeta, pessoal. Nada em Deus é estático, é um fim em si mesmo. Ainda que Deus, como pessoa, possa ser um fim em si mesmo, no sentido de que Ele se basta, tudo a partir dele, no que diz respeito à sua criação ou à sua criatura, tem um propósito de afetar a existência em melhoria, em produtividade, em santificação, em conformação a Ele, porque senão por Ele não será aproveitado. E se por Ele não for aproveitado, não se aproveitará para mais nada. Amém? Até aqui? Está claro? Faz sentido? Dito isso, eu me lembrei de um texto que está em 1 Coríntios capítulo 14, fazendo essa reflexão, porque essa semana Deus me deu essa palavra. Ele disse assim no seu espírito ao meu coração: eu sou um Deus que afeto. E aí eu pensei, eu preciso falar sobre isso. Como eu vou falar sobre isso? Até comentei com o Fabio, né? Fabio, me ajuda aí, se lembra de uma história da Bíblia e tal, onde eu encaixe esse negócio, né? Porque essa era a palavra para ser trazida hoje para os irmãos. E aí especulamos várias coisas,
E dentre elas me veio ontem à noite, indo levar uma reflexão lá no Cambeba não, lá no Eusébio, esse texto em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 3, quando o apóstolo Paulo fala que quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, o espírito da profecia, ela tem o propósito de edificar, exortar e consolar. Trazendo para o que eu estou procurando compartilhar com vocês aqui, quando eu digo que tudo em Deus é profético, porque tudo em Deus afeta, posso também dizer, por conseguinte, que Deus quer nos afetar, nos edificando, nos exortando e nos consolando. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, desde os livramentos até as ministrações, etc., tem esses 3 propósitos. Tem essas 3 causas ou razões por trás. Tudo. Se não, vejamos. Eu e você precisamos de conserto. Amém? Todo mundo aqui está quebrado numa área ou outra, não é não? Tem problema de vazamento numa área ou outra. Todo mundo aqui tem um reboco. No que diz respeito à sua alma, um reboco que caiu, uma tinta que já está velha, desgastada, descascando. Todos nós aqui. Temos uma lâmpada queimada. Temos um piso que está estourado, quebrado, precisa trocar. Seu coração é uma casinha e essa casinha, ela não está 100% pronta. Precisamos de conserto. Temos problemas. Deus, Ele quer nos afetar no sentido de resolver esses problemas, no sentido de transformar as nossas vidas e consertar esses desmantelos da nossa vida. Isso é o que Paulo está chamando aqui de edificação. Edificação aqui, para o apóstolo Paulo, é tudo aquilo que tem a ver com o fato de que eu e você não pensamos como deveríamos pensar, em primeiro lugar. Eu e você não agimos como deveríamos agir, em segundo lugar, não em ordem de prioridade, apenas elencando os elementos aqui. Eu e você não sentimos como deveríamos sentir. Faz sentido isso para você? Os seus pensamentos não estão todos transformados por Deus ainda. Você tem conceitos e valores e princípios com os quais você está comprometido que não são corretos ainda. Eu espero que estejam sendo consertados, todos eles na sua vida. Porque Deus, Ele afeta você para mudar os seus pensamentos. Para mostrar para você o que é certo e o que é errado. O que é céu, o que é inferno, o que é Deus, o que é o diabo, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é a carne, o que é o espírito, o que é a sua palavra, o que é a palavra dos homens, e assim por diante. Nós estamos num processo contínuo e interminável de aprendizado para que tudo em nós seja redefinido conforme a verdade de Deus. Isso é Deus, profeticamente, afetando a minha vida, por exemplo, no que diz respeito a essa questão da edificação, particularmente o meu pensamento. Mas eu não só tenho problemas no pensamento, eu tenho problemas nas minhas escolhas práticas, nas minhas decisões práticas. Eu tomo decisões erradas, eu faço escolhas erradas. A minha vida prática, ela apresenta tropeções e escorregos diante de Deus, porque nos impulsos da minha carne, eu acabo preferindo o que não deveria e preterindo o que deveria. Então Deus, Ele quer me afetar também no sentido das minhas escolhas,
no sentido do meu agir prático, para que eu glorifique o seu nome, para que eu seja santificado não só no meu pensar, mas no meu agir, porque eles precisam estar em sintonia e em comunhão. Eu preciso pensar as coisas certas e eu preciso agir de modo certo. Tem muita gente que pensa corretamente, mas age de modo errado. Mas não só, em terceiro lugar, eu sinto coisas que não devo sentir. Os nossos sentimentos são confusos, são ambíguos, são contraditórios. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu creio, ora eu não creio. Eu lido com a minha fé como se ela dependesse das minhas emoções. De tal sorte que Deus quer também vir consertar, edificando o meu modo de pensar, tratando o meu coração e trazendo para o equilíbrio, para a sensatez. De tal modo que o meu sentir seja um reflexo do sentir de Deus. Sabe aquela coisa que a gente diz quando está louvando? Dá-me um coração tipo o teu, Senhor, igual ao teu, Senhor. Eu não quero mais que o meu coração seja subjugado pela sua corrupção desesperadora. Eu quero que o meu coração seja uma fonte de emoções e de sentimentos razoáveis, equilibrados. Então Deus, Ele quer me afetar do ponto de vista de edificar a minha vida. Mas não só, o espírito da profecia fala que a profecia ela serve também para exortar. E o que significa isso? Significa que eu e você precisamos receber da parte de Deus, porque Deus quer entregar isso a nós, aquela coragem sem a qual eu não consigo viver a vida como Deus quer que eu a viva. Porque a gente tem vivido a vida muitas vezes ao nosso próprio modo, ou ao modo do mundo, ou ao modo do diabo, porque muitas são as vozes que me seduzem e que me guiam. E eu vou vivendo a vida, mas não encorajado por Deus, pelo alto, pela justiça, pelo amor, pela paz, pela santidade. Eu vou vivendo a vida encorajado por uma porção de outras forças, que muito pouco tem a ver com Deus, que muito mais tem a ver com o homem, com as conquistas humanas, com as formosuras humanas, com os apetites humanos, com as agendas humanas. E o que vai acontecer com quem vive assim é que ele vai ver a vida passar diante dos seus olhos e depois de viver a vida, se ele chegar ao seu ocaso com o mínimo de lucidez, ele vai, sendo crente ou não, olhar para trás e se perguntar: o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Porque eu fui, eu fiz, eu viajei, eu comprei, eu vendi, eu conquistei, eu tenho quadros, eu tenho títulos, eu tenho terrenos, eu tenho uma porção de coisas, mas agora eu estou, na iminência de cruzar esse tempo, e uma porção de questões me invadem e perturbam a alma, querendo respostas acerca do real propósito, significado e sentido da minha vida, e eu não sei. Eu compartilhei com os irmãos da Koinonia de quinta-feira uma experiência que eu vivi essa semana, lá no Cambeba, quando no meio de uma reunião de oração, chega um senhor, assenta-se junto com os demais que estavam ali ouvindo uma breve reflexão que eu estava fazendo, e ele pega os 10 últimos minutos e quando termina a reunião, ele vem ao meu encontro, olha nos meus olhos e diz assim: olha, você falou meu coração. Eu falei: eu não, Deus falou seu coração. Nem sei do que o senhor está precisando, querendo ouvir, enfim. Depois tem uma coisa que você falou aí, cara, que pegou e bateu forte aqui. Porque eu estava falando sobre gratidão.
E eu acho que quando ele chegou, eu estava falando que a gratidão precisa ser tal no nosso coração, que ainda que eu não tenha nada, ou perca tudo, ou nunca tenha, ainda assim eu posso ser grato a Deus. Porque a gratidão é algo que Deus me ensina a ter, me ajudando a discernir o valor da sua pessoa e não a capacidade do seu poder em fazer coisas para mim ou por mim. Deus, ele é tão maravilhoso, pessoal. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir. Deus, ele nos ama de um modo tão indescritível, surreal, né? Tão inconcebível, que ele resolveu nos dar o que de melhor ele tinha. E o que de melhor ele tinha não era nada que ele pudesse fazer, porque tudo que ele pudesse fazer seria a partir dele, seria para fora dele. E tudo que é para fora de Deus é menor do que Deus. Deixou de ser Deus, tornou-se criação. Deus, ele não prometeu dar-nos nada além de si mesmo, porque não é criação, é fonte, é origem. É nesse sentido, ou com essa perspectiva, que eu preciso aprender a enxergar o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário por mim, por você. Ele veio dar-se, porque ele nos amava tanto, que ele não se contentou em produzir qualquer coisa para mim. Ele mesmo foi a produção, que nunca foi produzida, que é a fonte, que é a origem, que é o manancial de todas as coisas. Isso é amor. E que amor, hein? Porque quando a gente ama, a gente não dá bugiganga, né? Quando a gente ama, a gente não vai lá no Beco da Poeira, com todo respeito a quem vai no Beco da Poeira, porque de repente só tem condição de comprar o que tem lá no Beco da Poeira, mas, enfim, mesmo que você tenha poucos recursos, quando você ama, você faz um esforço. Você traz no coração aquela verdade que diz assim: eu não posso dar a quem eu amo alguma coisa que não me custe algo. Certo? Ainda que o pouco e o simples seja carregado de significado e possa valer muito mais do que um ouro, do que um diamante, do que uma pedra preciosa. Mas você entendeu a filosofia do negócio, né? E eu estava dizendo na minha fala que aprendemos a ser gratos quando descobrimos isso em Deus. Aí ele me chamou para o canto e disse assim: pastor, eu não consigo ser grato. E o senhor não sabe o tamanho do meu patrimônio. Eu tenho muito dinheiro. E como eu disse para o André lá na quinta-feira, né? Você olhando para ele assim, não valeu esse valendo? Um croado pequenininho, magrinho, calcinha jeans, um tênisinho, um sapatênis, né? E eu pensei assim comigo mesmo, lá para mim, rapaz, será mesmo que esse cara fez tanto dinheiro? Será que isso não é só uma pegadinha? Enfim, pastor, eu tenho muito dinheiro. Eu vim aqui tratar de um assunto com um desembargador. E depois não é que eu fui checar, mas a pessoa que trouxe ele à reunião me abordou no momento seguinte e disse: Bruno, ele é muito rico. Só de Hilux alugadas para prefeituras no interior, ele tem 300. Criação de cavalos, de aras e tal, uma opção de coisa. Inquieto no coração. Eu não sei o que é gratidão. Ele disse para mim. E o negócio não para de acontecer comigo, pastor. Não para. Eu não preciso de dinheiro, mas ontem mesmo chegou um cara, bateu na minha porta, me ofereceu um terreno, eu vi que estava barato, resolvi comprar, comprei, e se eu anunciar esse terreno hoje, eu já ganhei talvez a metade, a mais. O negócio não para de acontecer comigo. Eu quero parar, como é que eu faço para parar de ganhar dinheiro? Ele disse para mim. Passa para nós. Eu não disse isso para ele, não nesses termos. Eu falei assim: olha, quando Jesus entrar na sua vida, depois de um discursozinho introdutório, você vai começar a repartir o que você tem. Depois eu até pensei, né? Assim, será que ele entendeu errado isso? Mas é porque foi isso que aconteceu com Zaqueu, não foi? Cristo entrou na vida de Zaqueu.
primeira coisa que ele disse foi: reparto metade dos meus bens aqui e dou para os pobres, e aqueles de quem eu defraudei, restituirei 4 vezes mais. Porque saibamos pela Escritura que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus, quanto é difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Sabe o que significa dizer isso na prática? É impossível um rico entrar no reino de Deus. Mas o texto diz: para Deus, nada é impossível. De uma certa forma, o que o texto está querendo nos dizer é que, meu amigo, você vai ter que escolher o mamon reinando na sua vida, porque a palavra dinheiro usada por Jesus nos 4 evangelhos é mamon, uma divindade, ou é mamon reinando na sua vida, ou é Jeová reinando na sua vida. Sentamos para tomar um café, eu continuei pregando o evangelho para ele, mostrando como é que ele faria para parar de ganhar dinheiro, para ser grato a Deus, enfim. Quando o telefone toca, ele do meu lado, eu sentado assim do lado dele, ele pega o telefone e mostra para mim: olha, pastor, mais um problema que eu tenho, minhas namoradas. Pastor, eu tenho uma porção de namorada, eu sou casado, bem casado, minha mulher é maravilhosa. Bem casado. Eu falei: então desliga. Está ligando a namorada, desliga. Porque ele tinha dito para mim, entre o local onde nós nos encontramos e o café, onde nós fomos tomar, no andar de cima, né? Que aquele tinha sido um dia muito especial, porque ele tinha marcado uma missa às 11h30, mas não tinha dado certo, e como Deus faz as coisas, acabou que ele foi lá falar com o tal do desembargador, e encontrou com o Jefferson no meio do caminho, e o Jefferson levou ele lá no aniversário dele, e foi uma coisa maravilhosa. Ele estava achando aquilo ali maravilhoso, ele ter sentado, ter ouvido uma palavra, mesmo não tendo dado certo a missa, né? Deus fala, que coisa boa e tal. O senhor pagou o café, pastor? Não, era de casa. Era por conta lá do tribunal. Eu disse para ele: olha, Deus está falando com você, eu não conheço o senhor. Faz 5 minutos que a gente se conhece, 10 minutos. Você já abriu a sua vida para mim. Tá certo? Então Deus está falando com o senhor: não atenda esse telefone, acaba com essa namorada tudinho. E abre o coração para Jesus entrar. Porque é só com Jesus aí dentro do senhor que o senhor vai ver que tudo que o senhor tem de fato é nada, é poeira, é nuvem de fumaça. Tanto é que o senhor, quanto mais tem, parece que mais inquieto, mais desesperado, mais sem sentido fica a sua vida. Bom, Deus quer nos afetar de modo que eu seja exortado, encorajado a viver a vida segundo Ele, não segundo o mundo. Porque segundo o mundo, eu vou chegar no final da minha caminhada parecendo estar forte, mas estarei fraco. Parecendo estar vivo, mas estarei morto. Lembra das cartas do Apocalipse que a gente estudou nas 2 últimas semanas? Parecendo estar rico e Deus me mandando: compre de mim ouro fino. Porque esse ouro que você tem aí, que enche a tua bolsa, não te torna rico. Compre de mim vestes brancas, porque essa sua lã negra que te veste e que te torna mais bonito e formoso de todos os homens, porque em Laodiceia a lã produzida era a tal da lã negra. Um centro têxtil de vulto na região da Ásia Menor, que fazia com que as pessoas que se cingissem com a tal da lã negra fossem reputadas como pessoas chiques. Chique bem. Na moda, direto de Milão. Estou no top aí, estou antes da coleção ser lançada. No entanto, Jesus vira para Laodiceia e diz o quê? Você para mim está nu. Você é miserável. Você é pobre, você é cego, você está nu. Deus, Ele quer me afetar no espírito da profecia, porque tudo em Deus é profético, a fim de, primeiramente, me edificar, segundamente, me exortar, me encorajar a viver a vida como ela é,
de acordo com os olhos de Deus. Porque não adianta o espelho dizer para mim: como tu és belo, como tu és lindo, poxa, tu és o cara. Não adianta o espelho dizer isso para mim. Não adianta os vizinhos, os amigos de academia, a moçada da faculdade, os colegas de igreja, as irmãzinhas piedosas, né? Nossa, você é piedosa, você é cheio do fogo, do Espírito Santo. Não adianta, o que adianta é o que Deus diz de mim. O que Deus diz de você. Para que Deus diga alguma coisa que sirva de mim, é importante que eu esteja motivado a viver a vida dele. E ele se alegre com essa vida. Por fim, o espírito da profecia, o Deus que afeta, quer me consolar. Porque o Deus, ele afeta, o Deus que afeta nos afeta, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos. E é maravilhoso sermos afetados por Deus nesse sentido, né? Porque é muito difícil, na verdade é impossível que a gente consiga ter esperança nesse mundo, né? Mesmo sendo tentados e seduzidos às vezes até no sentido de achar que o mundo pode nos dar esperança, a gente acaba se deparando e sendo confrontado com a má notícia de que no mundo de fato não há esperança. E o nosso coração se entristece. Quando eu falo mundo aqui, não é só um mundo mundano, um mundanismo, não. Eu estou falando em tudo aquilo que faz parte desse mundo. Até as coisas lícitas e dignas e belas não são capazes de nos dar a esperança que a gente tanto precisa e busca, porque elas são finitas, elas terminam, elas se acabam. Seu casamento, por mais feliz que seja, se vocês dois não morrerem juntos, numa queda de um avião, num acidente de um carro, um dos dois vai na frente. E você vai ficar. E vai sentir saudade, vai sentir dor, e vai sentir lamento. E vai lhe faltar uma parte. Não dá nem para ter esperança num casamento. Nos filhos, coisas lindas. Herança do Senhor, flechas nas mãos do guerreiro. Quem garante que eles vão ser homens de bem? Que eles não vão primeiro do que você? Quem garante? Saúde, coisas dignas, listas, bonitas. O corpo, a vida, a saúde, vou cuidar bem dela. Cuide. Não coma transgênicos. Evite como é o nome lá das substâncias lá do trigo, não sei o que não pode comer. Glúten. Glúten, não coma glúten. Aí você tem todo o cuidado do mundo, não toma corante, não toma refrigerante e tal. Começa a sentir uma dor de cabeça, o negócio não para, e de repente vai lá no médico, tem um tomate dentro da tua cabeça. Maligno. Poxa, mas 15 anos que eu estou nesse negócio aí, acordo cedo de manhã, eu vou nadar, não sei quantos pés, corro, não sei quantos metros, estou de bicicleta, não como isso, não como aquilo. Esperança. Mas o Deus que nos afeta, Ele quer nos consolar com a esperança, que está para além dessas coisas. E é maravilhoso contar com a esperança do Deus que nos afeta. Porque Ele pode nos dar um tipo de consolo que é capaz de sobrepujar tudo aquilo que na relatividade de um mundo caído, mesmo sendo lícito e digno e bonito e valioso, perecerá. Então, voltando à pergunta inicial para a gente terminar, e tem mais aí uma canjinha para o pessoal aí do meu. Deus afeta você? Afeta? Não, depois dessa palavra aí, claro que me afeta. Estou afetado por Deus. Se você está afetado por Deus, você está transformado por Deus. Você está transtornado por Deus. Você está em revolução. Porque, não se esqueça, Deus não nos afeta por nos afetar. Ele nos afeta para nos transformar. Quem é
afetado por Deus deixou de ser o que era há um segundo atrás. E como Ele não para de nos afetar, eu tenho que a cada tempo, a cada instante, a cada momento, a cada hora, a cada sonho, a cada semana, a cada estação, mudando. Em metamorfose, como eu disse agora há pouco, em metanoia, em desconstruções do velho e em construções do novo, em desconexões daquilo que é mal, que é mentira, que é feio, que tem a aparência do mal, que é enganoso, que é morte, em conexões com aquilo que é eterno, com aquilo que é vida, com aquilo que é o bem, que é o certo. Porque, pessoal, Deus é o certo. E dá para você discernir isso. Porque me parece que algumas pessoas hoje em dia, em nome da espiritualidade, ou da piedade, ou da graça, acham que não existe certo e errado. Não posso julgar. Nem pode julgar. Como assim? Tem luz, cara, na minha vida. A luz veio e iluminou as trevas. Na escuridão eu não podia julgar. Porque eu não sabia. Não sabia o que era. Podia errar. Mas agora eu tenho luz. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é bom. Eu sei o que é sensato. Eu sei o que vale a pena. Eu sei o que não devo. Não posso. Eu sei. Não tenho a precisão de Deus, a absolutividade de Deus, mas tenho uma clara noção. E preciso viver nisso. E preciso ser afetado por um Deus que quer me levar a esse caminho. Existe um caminho, pessoal. Não são vários caminhos. É tão óbvio isso, né? Mas a gente se perde no processo. Existe um caminho. E todo caminho tem um momento em que ele deixa de ser caminho. Em que ele se torna ou abismo, ou ele se torna outro caminho, desvio desse caminho. E mais, mesmo que eu não consiga delimitar com absoluta precisão os limites de onde o caminho termina e de onde começa o abismo, uma coisa eu tenho como fazer e sou convocado a fazer: ande no meio da estrada. Não ande nas beiradas. Pastor Carlos Oswaldo pregando na nossa igreja há 10 anos atrás. Ele que está agora na presença do Senhor. Trouxe essa palavra à nossa igreja lá no terreno, lá quando a gente se reuniu ao ar livre, etc. Eu me lembro da sua ministração no nosso meio. Há um caminho, não ande nas beiradas, não corra esse risco, não seja insensato. Mesmo que você esteja no caminho hoje, por você estar andando no limite, pode ser que você tropece, pode ser que resvale e você caia. Então a sabedoria de Deus me chama a me posicionar o máximo que eu puder no centro, no meio, no caminho, e perseguir o alvo, a direção, o sentido explicitado pela vida de Jesus. Jesus não é uma filosofia, Jesus é uma pessoa. Eu posso olhar para a vida dele e saber exatamente o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que devo e o que não devo. Isso é claro para mim. Não se questione. Então termino dizendo: se deixe, se permita afetar por um Deus que quer te afetar e transformar-se. Quem é afetado por Deus não permanece o mesmo. Como é que está a sua vida? Como é que está seu namoro? Como é que estão seus estudos? Como é que está a sua faculdade? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus negócios? Como é que andam as tuas navegações na internet? Como é que andam as tuas conversas com os amigos e com as amigas? Como é que andam os teus olhares? Como é que andam os teus ouvidos? Como é que andam as tuas mentes, teus pensamentos? Deus afeta você ou não? Afeta, mas aqui eu não quero que ele afete não. Aqui não, senhor, aqui não. Aqui não. Aqui que a Fabiola está colocando, né? Não, aqui não.
a fé. Pense nisso. Guarde isso no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Afeta a nossa vida. Afeta o nosso caminhar. Afeta tudo em nós, de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo. Não nos deixa como estamos. Em Teu nome, Senhor. Porque se permanecermos como estamos, estaremos revelando a Ti um coração obstinado, insensível. E é o que nós não queremos, porque um coração obstinado, insensível, é um coração orgulhoso. E um coração orgulhoso, o Senhor despreza, o Senhor dele se afasta. Senhor, queremos estar suscetíveis a Ti. Queremos estar e andar vulneráveis a Ti, sem proteções e sem cuidados. Queremos estar tropeçando e caindo o tempo todo na Tua graça, na Tua verdade, na Tua justiça. Queremos estar franqueados todas as Tuas intenções contra nós, no bom sentido da palavra, a todas as Tuas vontades para nós, sem resistências. Queremos estar totalmente rendidos, Senhor, como um peregrino desprovido, no meio de um deserto, totalmente vulnerável, Senhor, ao Teu agir. Essa é a condição espiritual que queremos nos colocar diante do Senhor, para que a boa obra que o Senhor já começou a realizar em nós, ela seja completada em nossas vidas, para a glória do Teu nome, para o nosso próprio bem, em nome de Jesus. Nos perdoa por todas as resistências, nos livra do mal. A Tua palavra ela floresça em nós como uma boa semente, ela frutifique em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Decidi